Salve Maria Santíssima. São Tomás de Aquino comentando, explicando acerca da superstição. É pecado a adivinhação? Aí na Suma Teológica ele vai respondendo a questão 95, né? Mas antes da resposta, vamos às objeções e às colocações. Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que a adivinhação não é pecado. Com efeito, o termo adivinhação deriva etimologicamente de divino. Ora, o que é divino leva mais à virtude que ao pecado. Logo, a adivinhação não é pecado. Aqui são as objeções que depois Santo Tomás irá responder. Objeção 2. Além disso, diz Agostinho, quem ousará dizer que a aprendizagem é um mal? E acrescenta, jamais diria que é má a compreensão de alguma coisa. Ora, Aristóteles reconhece que há uma arte adivinhatória. Parece também que a adivinhação se refere à compreensão de uma verdade. Logo, parece que a adivinhação não é pecado. Terceiro ponto. Ademais, a inclinação natural das coisas não é para algo mal, porque a natureza inclina para o que lhe é semelhante. Ora, com inclinação natural, o homem é solicitado a conhecer o futuro, e nisto consiste a adivinhação. Logo, a adivinhação não é pecado. São Tomás ele vai agora dar a resposta àquele, onde ele fala em sentido contrário, né? E ele vai dar uma autoridade da Bíblia, autoridade, um dos santos doutores da Igreja, ou cita o filósofo, no caso, o filósofo, quando ele fala o filósofo, no caso é Aristóteles, né? E ele sempre cita em sentido contrário alguma autoridade. Vamos lá. Em sentido contrário, lê-se no livro do Deuteronômio. Não deve haver entre vós quem consulte pitões nem adivinhadores. Lê-se também nas decretais. Quem se serviu das adivinhações seja punido por 5 anos e segundo os graus da penitência prescritos. Respondo. O termo adivinhação significa um certo conhecimento antecipado dos eventos futuros, os quais podem ser conhecidos de duas formas, nas causas ou em si mesmos. As causas desses eventos são 3 tipos. Algumas produzem os efeitos sempre e necessariamente. Esses efeitos futuros poderão ser conhecidos e prenunciados com certeza pela consideração de suas causas, como por exemplo, quando os astrônomos preveem os eclipses da Lua. Outras produzem os efeitos não necessariamente e não sempre, mas na maioria das vezes. Raramente falham, podendo, pois, esses efeitos ser conhecidos com antecedência, mas sem certeza. Eles são afirmados mediante probabilidades, como os astrônomos, que podem conhecer e anunciar com antecedência as chuvas e as secas, pela observação das estrelas, e os médicos a respeito da saúde ou da morte. Outras causas, se considerarem em si mesmas, manifestam-se indiferentes para este ou aquele efeito. Isso acontece sobretudo nas potências intelectivas, que atingem objetos opostos, conforme o filósofo. Esses efeitos, como também os que se resultam, em poucos casos, de causas naturais, não podem ser previstos, porque essas causas não se inclinam determinantemente a produzir tais efeitos. Por isso, tais efeitos não podem ser previstos, mas somente são conhecidos em si mesmos, e somente são conhecidos estando presentes, como quando vemos Sócrates correr ou andar. Conhecer tais efeitos em si mesmos antes de acontecerem pertence só a Deus, que na eternidade contempla o futuro como o presente, conforme se disse na primeira parte, donde lê-se na Escritura: anunciai o que acontecerá no futuro e verificaremos que sois deuses. Quem, pois, presumir conhecer ou prenunciar de qualquer modo tal futuro, a não ser que de Deus tenha recebido uma revelação,
evidentemente usurpa para si o que é de Deus. Será então alcunhado de adivinho, segundo ensina Isidoro. São chamados de adivinhos como se estivessem cheios de Deus. Simulam estarem cheios da divindade e, mediante fraudulenta astúcia, dão palpite sobre o futuro. Ou seja, Santo Isidoro está chamando de pessoas, né, em outras palavras, né, são pessoas que se arrogam, estão cheias de Deus, mas são pessoas que estão simulando, fingindo as coisas e estão causando uma fraude, né, um delito. Do que aqui foi exposto, conclui-se que a adivinhação não é prenunciar o que necessariamente irá acontecer, ao menos na maioria das vezes, e que pode ser conhecido pela mente humana, nem também conhecer os futuros contingentes, por revelação divina. Propriamente não é ele que adivinha, isto é, não faz o que é divino, mas recebe o que é divino. Ou seja, quando alguém fala algo do futuro, se for uma profecia, uma revelação profética, não é adivinhação, porque ele não tem ciência do todo do que virá, das suas consequências, dos pormenores, dos detalhes, né? No mais profundo, né? Ele não tem essa ciência. O profeta é aquele que ele recebe algo, né, de Deus, então ele passa, amando de Deus também. Não seria um adivinho. A adivinhação somente acontece, aqui foi um parênteses que eu abri, né? Fechando agora. A adivinhação somente acontece quando o homem, de maneira indevida, usurpa o prenúncio daquilo que vai haver no futuro. Essa adivinhação é sempre pecaminosa, repito. Essa adivinhação é sempre pecaminosa. Como diz Jerônimo, a adivinhação é sempre considerada no sentido maléfico, refutando as objeções. Primeira objeção. Portanto, deve-se dizer que o termo adivinhação não significa a devida participação do divino, mas a usurpação indevida, como foi visto acima. Segundo ponto. Deve-se dizer que as artes que se usam para previsão dos eventos necessários ou dos mais prováveis não se atribui a noção de adivinhação, mas essa noção atribuída às falsas artes que objetivam conhecer os outros eventos futuros, que também não são artes nem ciência, até porque foram introduzidos pelos demônios, segundo afirma Agostinho. Deve-se dizer que o homem possui a inclinação natural para conhecer o futuro, mas não pela maneira indevida da adivinhação.